tem muito mais gente que falta entrar. Não sei porque falta bastante gente, né? Somos em quase 30 e temos 6, né? Contando comigo. Mas eu vou colocar aqui apresentar. Então, vocês estão vendo a minha tela? Ah, Sim. que bom. Porque eu mudei de navegador, eu atualizei o Mozilla. Eu estava no Google Chrome. E aí eu liguei a nossa reunião no Mozilla. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar com vocês, né, é que estamos na nossa semana 10 e nessa semana a gente vai falar do princípio da exclusão de Pauli e na semana seguinte vai ser a nossa prova, né? A nossa prova, ela vai se basear no conteúdo, todo o conteúdo após a nossa primeira prova. Então, só para dar uma recapitulada aqui, após a nossa primeira prova, a gente tem a equação de Schrödinger e os postulados da mecânica quântica. Aí na prova, quer dizer, aí em seguida vem o átomo de hidrogênio, partícula livre, partícula na caixa, oscilador harmônico e princípio da exclusão de Pauli. Tá? Então, basicamente, são questões abordando esses conteúdos aí. E a prova 2, né, acaba as nossas avaliações, que bom que vocês têm ido bem, e acabam sendo meio que uma resolução de exercício avaliativo, né? É como está funcionando o nosso esquema de aulas à distância. E aí, em seguida, a gente vai falar sobre a resolução numérica da equação de Schrödinger, e aí vou passar uma outra atividade avaliativa para vocês, plotando os orbitais, né? A gente vai fazer um treinamento sobre o genoplot e depois vou passar uma atividade avaliativa e depois resolução numérica da equação de Schrödinger utilizando outro método. O primeiro método após a prova vai ser o Numerov, depois vai ser o Hartree-Fock, que a gente vai fechar, né, na nossa semana 14 e aí encerrar. Eu não sei, eu não lembro na realidade para quando ficaram marcadas as férias. Alguém poderia me relembrar? Ah, depois do dia 18? Ah, bacana. Aí a gente vai ter Acho que 15 depois do dia diazinhos de 18. intervalo e depois retornamos, não é isso? É. Eu imagino que sim. Mas bacana que antes do dia 18 a gente consegue encerrar, né? Isso aí é bacana, a gente consegue encerrar aqui. E se tiverem mais considerações aí, a gente pode até complementar, né? Sendo o caso aí, a gente aproveitando ainda que vai faltar uma semana, ou então vocês ficam livres para estudar e fechar as outras disciplinas, né? Porque ficar sobrecarregando vocês de aulas, de informações com conteúdo previamente fechado não tem muito sentido. Mas de uma forma ou de outra eu vou estar aberto aí a considerações aí, dúvidas pelo WhatsApp, tá bom? E aí seguindo então, tá? Como a nossa aula de hoje vai ser o princípio da exclusão de Pauli e o determinante de Slater, tá? Primeira coisa, tá? Eu queria fazer uma pergunta a vocês. Princípio da exclusão de Pauli. Esse Pauli aí,
né? Ele é famoso pelo seu famoso princípio da exclusão de Pauli. Mas teria mais algum, algum tópico da química a mais que ele teve uma participação importante? O que vocês acham aí? Diagrama de Pauli? Todo mundo concorda? Diagrama de Pauli? E aí? O César levantou o diagrama de Pauli. João concorda também. Vamos fazer uma enquete. Quantos concordam que ele tem. Todos concordam que ele teve grande importância, né? Que ele foi o criador do diagrama de Pauli? Eu tô aqui com o chat aberto. Falta a Mirelle e a Priscila responderem. E a Stephanie. E aí, gente? Priscila concorda? Stephanie também? Bem, basicamente todos concordam que o diagrama de Linus Pauling é dele, né? Eu posso avaliar essa resposta? Pode. A velha pode, ué. Não vou avaliar não, porque todo mundo errou, né? Ah, Todo mundo errou a resposta. Gente, aqui o nome dele. Wolfgang Ernst Pauli. O outro é o Linus Carl Pauling. E outra coisa, esse aqui é o Pauli, com um L só. E o criador do seu famoso diagrama, que é o diagrama de Linus Pauling, o Pauling tem dois L's terminando com ING. Então, esses dois caras aí que a gente está falando, eles não foram os mesmos, tá? Esse Wolfgang Ernst Pauli, ele teve contribuições importantíssimas, tá? Naquela consideração que dois elétrons com o mesmo spin, eles não podem ocupar o mesmo orbital, tá? Esse Pauli que eu estou falando, tá? É esse Pauli que fala que dois elétrons de mesmo spin não podem ocupar um mesmo orbital. E o Linus Pauling foi aquele que construiu, né, o famoso diagrama da distribuição eletrônica, que nesse diagrama são abordados tanto os níveis quanto os subníveis energéticos, quanto o número de elétrons presentes, tá? Então, fiquem atentos aí que esse Pauli que a gente está falando, peraí que tem gente aqui querendo entrar, esse Pauli aí que a gente está falando não é o mesmo do diagrama de Pauli, ok? O que aconteceu aqui? Peraí. Ele está pedindo para eu permitir notificação. Tudo bem. Beleza? Então não confundam mais isso, tá? Se fosse uma avaliação aí, provavelmente todo mundo erraria essa questão daí, tá? Então o princípio da exclusão de Pauli e o determinante de Slater. Vocês sabem, todos aqui sabem o que seria o determinante de Slater e para que serve o determinante de Slater? Espera aí que eu acho que eu apertei o meu som sumiu, será? Tá todo mundo me ouvindo? Apertei uma tecla sim. aqui sem querer.
Estamos ouvindo. Ah, que bom, que bom. É que eu iria pegar a ferramenta de review, né? Então, quanto ao nosso determinante de Slater, o que, que seria esse determinante de Slater aqui? Tá? Determinante Slater. Tá? Por isso que eu coloquei o título, Princípio da Exclusão de Pauli e Determinante de Slater. No material da nossa aula, eu coloquei um resuminho aqui sobre o determinante de Slater. Tá? Determinante Slater é uma técnica matemática da mecânica quântica que se usa para gerar funções de onda antissimétricas que descrevem os estados coletivos de vários fermions e que cumpram o princípio da exclusão de Pauli, tá? Por isso que os dois estão ligados aqui. Então aqui tem um resuminho, tá, sobre o determinante de Slater e a gente vai destrinchar essa parte de princípio da exclusão de Pauli e determinante de Slater, basicamente nesses materiais aí que eu postei para vocês, tá? Mais gente, Cat Ellen. Meti, boa tarde, Cat Ellen. Então, seguindo aqui, tá? Essa brincadeira, ela começa. O lítio, número atômico 3, possui 3 elétrons. E a configuração eletrônica do lítio, né? Um S2, 2S1. Configuração eletrônica permitida. Uma outra configuração eletrônica seria um S3, que seria uma das configurações proibidas. A gente aprendeu em química geral que a configuração eletrônica do lítio tem que ser essa, tá? Então, 2 elétrons por subnível, por orbital. Então vem aquilo que a gente também conhece da química geral. Um orbital não pode ser ocupado por mais de 2 elétrons, né? Os spins dos elétrons devem estar emparelhados. Isso nos gera o quê? Um momento angular resultante igual a zero. Todo mundo entende que os spins dos elétrons, estando emparelhados, vai gerar um momento angular resultante igual a zero? Como é que funcionaria isso aqui fisicamente? Eu tenho aqui uma caixinha com uma setinha para baixo e uma para cima, ou uma para cima e uma para baixo. Isso aqui é questão de convenção. A convenção correta, mais correta que a gente aprende, né? Talvez isso aqui tenha sido uma falha minha, mas o correto aqui seria eu começar representando uma setinha para cima, né? E a outra setinha para baixo. Que aí vem aquela regrinha, né? A regrinha de preenchimento dos orbitais, tá? Que é a regra de Kekulé, né? Começa preenchendo todos com os spins para cima e em seguida a gente, depois que terminar de preencher com os spins para cima, a gente vai preenchendo os spins para baixo. Boa tarde, Alexandre. E aí, mas todo mundo entende por que, que os spins dos elétrons, estando emparelhados, vai gerar um momento angular resultante igual a zero? Como é que funciona isso fisicamente? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. Como é que funciona isso, gente? Os elétrons estão com a mesma velocidade, mas em sentido contrário. Então o elétron estaria andando para a direita e outro para a esquerda, Caio? Não, 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 não. O spin
tá? Por favor, não confundam isso. O spin não representa o... Oi, pode falar. Aham. Oi, pode falar, João. O eixo no próprio eixo dele, entendeu? Um gira para a direita, o outro gira para a Ah, exatamente, João, tá? Então é a rotação do elétron em torno do próprio eixo, tá? Exatamente, João, isso aí, né? O elétron ele teria os movimentos de rotação e de translação, tá? Ele translada, né? Em volta do núcleo e ele também, quer dizer, translada no pro 1s, né? Que é plenamente concordante com o modelo de Bohr. Mas quando a gente analisa outros subníveis, né, outros orbitais, a gente vê que não é só que os elétrons eles não são sempre descritos como o modelo de Bohr aborda, tá? Então, uma das falhas do modelo de Bohr é justamente tratar todos os elétrons se movendo em órbitas circulares. Não é isso, tá? E aí sempre pensem, tá? Falou em spin, a gente fala de rotação do elétron em torno dele mesmo, do eixo de rotação dele mesmo. E aí a gente seguindo aqui, eu fiz até um esqueminha aqui para vocês, tá? Então, basicamente, é isso daqui. O nosso momento angular seria isso daqui, né? Então, e as setinhas. Esse tipo de figura daqui, ele é muito utilizado para quem estuda técnica de ressonância magnética nuclear, tá? É uma figura padrão utilizada em ressonância magnética nuclear. E o que nos mostra bem didaticamente essa questão do spin resultante ser igual a zero é justamente isso daqui, tá? É como se a gente tivesse um peão girando num sentido e um outro peão girando no sentido oposto. Isso nos dá o momento resultante igual a zero. E aí, quando o momento resultante é maior do que zero, ou menor do que zero, né, positivo ou negativo, significa dizer que os elétrons não estão emparelhados e que isso vai gerar uma repulsão entre os elétrons, fazendo com que eles retornem ao seu, né, fazendo com que eles retornem ao seu emparelhamento natural, tá? Então, para mostrar isso aí um pouquinho melhor, eu vou abrir aqui o nosso aplicativozinho de desenho. É como se a gente imaginasse, né, dois ímãs, né? Porque o elétron, se eu tenho aqui uma esferinha, né, e o eixo de rotação do elétron. E aí vamos supor que esse elétron daqui, ele gire no sentido horário, tá? E eu tenho um outro elétron aqui, em torno do seu eixo de rotação, e esse elétron aqui vai girar no sentido anti-horário. Deixa eu só ver, tem gente aqui pedindo para entrar. Então, voltando aqui à nossa tela, tá? Elétron girando no sentido horário e elétron girando no sentido anti-horário. Bem, todo corpo em movimento circular, todo corpo em movimento circular, né? Toda carga em movimento circular, ou em movimento propriamente dito, toda carga em movimento vai gerar um campo magnético. Então, se esse cara aqui ele gira no sentido, né, anti-horário, no sentido anti-horário, ele vai gerar um campo aqui, né, um campo magnético. Vocês devem ter visto isso em Física 3. Deixa eu só permitir aqui.
E esse outro também a gente vai ter um campo magnético gerado pelo movimento de rotação. E em Física 3, vocês também aprendem o quê? A regra da mão direita, que aquele cara que gira no sentido horário, né, vai, no caso aqui, eu vou ter uma polaridade norte-sul aqui, enquanto nesse outro lado aqui, vou ter uma polaridade sul-norte. E isso vai ser responsável para mantê-los emparelhados em um mesmo orbital, que a gente faz uma analogia a dois ímãs, né? Porque se eu colocar dois ímãs, né, um do lado do outro, em que esse ímã é norte e esse é norte, consequentemente teremos o sul, vai haver uma repulsão entre os ímãs, né? E aí, quando a gente coloca o contrário, né, um ímã sul-norte, do lado de um ímã, alinhado com o ímã sul-norte, aí vai haver atração entre os ímãs. E por que a gente pode fazer essa analogia com os elétrons? Porque os elétrons, eles são considerados como mini ímãs, tá? Então, os elétrons, eles são considerados como ímãs. E isso daí, tá? Esse tipo de informação, quem estuda isso mais a fundo, é a base para que tipo de espectrometria? Não, melhor, dizendo, esse tipo de informação é a base para qual tipo de espectroscopia. Qual tipo de espectroscopia que aborda, né, tendo como base essa informação de que os elétrons são microímãs. Do infravermelho, ultravioleta, Raman, o que vocês acham? Que tipo de espectroscopia aborda essa informação importantíssima que a gente aprende lá na Química Geral 1? Que tipo de espectroscopia? O que vocês acham? Alexandre, Wilton, Catielen, João, Caio. Vamos lá, gente. Por que infravermelho, João? O infravermelho, ele poderia se relacionar com o movimento de rotação dos elétrons? O que faz a espectroscopia do infravermelho? Então o João falou não. Qual a importância da espectroscopia do infravermelho? O que é abordado, né, fisicamente? O que a frequência no infravermelho faz com a molécula? E aí? Você é abordada a vibração e estiramento das moléculas, exatamente, Priscila. Então a gente tem os modos vibracionais da molécula, tá? Então a gente tem o modo vibracional angular, o torsional, o de estiramento, enfim, seria mais ou menos isso daí, tá? Os modos vibracionais. Então o infravermelho, deixa eu ver se eu acho bem rapidinho, tá? Vou ver se eu acho aqui bem rapidinho uma apresentação minha. Eu falo um pouquinho disso daí. Congressos, convites, palestras. Deixa eu ver aqui uma mais recente.
Isso aqui, ó, tá? Então eu tenho aí, por exemplo, né, uma molécula. Na realidade, eu tenho um peptídeo, um dipeptídeo, em que aqui do lado esquerdo eu vou ter uma alanina, né, um aminoácido alanina, ligado do lado direito a uma fenilalanina. E aqui eu tenho, falando que essa ligação peptídica ela é planar. Tá? Esse tipo de informação ele é importantíssimo quando a gente aplica a técnica de dinâmica molecular. Tá? E a base da dinâmica molecular é o infravermelho, em que a gente tem os modos vibracionais de estiramento, e a gente pode utilizar a aproximação da lei de Hooke, né? Força igual menos kx ou energia igual menos kx2/2. Um potencial angular, que força é igual menos θx, ou energia potencial é igual a θ ao quadrado, né? Sobre 2, k θ2, e um potencial angular, que a gente pode representar por uma lei de cossenos. E um outro modo vibracional que ele representaria o que a gente conhece como diedro impróprio, né, que são 4 átomos ligados não necessariamente em sequência. Isso aí é importante, importantíssimo para manter a quiralidade dos carbonos assimétricos ou a planalidade dos anéis aromáticos. Tá? Então, basicamente, é isso aí que eu queria comentar rapidamente com vocês, tá? Então, a espectroscopia do infravermelho são abordados os modos vibracionais e estiramento das moléculas, tá? Não confundam isso, tá? Então, voltando aqui à pergunta, tá? Que tipo de espectroscopia aborda a rotação dos spins, a rotação dos elétrons em torno do seu próprio eixo? Vocês fizeram a disciplina com... É, não sei qual é o nome de vocês, né? Laboratório de espectrometria ou espectroscopia, ou então métodos espectrométricos, né? Não sei, não lembro o nome. E aí, gente? Eu acho que quem está fazendo Físico-Química 3 já fez a disciplina de métodos, né? Ou não? Análise instrumental. Ah, show, show, Rodrigo. Análise instrumental. Ok. Quem é que dá essa análise instrumental? O Anderson Romão? Araceli? Beleza. E aí? Que tipo? A Raman? Não, Caio. Vamos lá. Se eu tivesse pensado em perguntas, né? Avaliação online, também não poderia, né? Porque senão iam sair prejudicados os que não podem participar no momento. Gente, vocês já ouviram falar? Eu tenho certeza que sim, né? Mas deixa minha caneta voltar a escrever. Já ouviram falar nisso daqui? RMN ou do inglês NMR? Ressonância magnética nuclear.
tá? Ressonância magnética nuclear, ou do inglês Nuclear Magnetic Resonance, tá? E nos livros a gente encontra muito o termo NMR, tá? E nos artigos, claro. Mas o que a ressonância magnética nuclear ela faz com os spins? Bacana que a gente começou a falar sobre Pauli, sobre spin, e a gente está dando uma destrinchada nisso daí, né? A base teórica e barra experimental por trás disso tudo. O que vocês acham que a ressonância magnética nuclear faz com os spins dos elétrons? Tá, o Rodrigo que falou que fizeram a disciplina. Rodrigo, o que você acha? O que você aprendeu? O que a ressonância magnética nuclear faz com os elétrons? Por que a técnica de ressonância magnética nuclear ela nos fornece uma imagem com uma precisão absurda no campo da medicina? Qual seria a base quântica por trás disso tudo daí, né? Ah, que pena, Priscila. Não aprenderam RMN? Puxa vida, que pena, que pena. Então pode ser um trabalho final aí para vocês, né? RMN, RMN e mecânica quântica tem tudo a ver, tá? O meu ex-orientador de mestrado, José Daniel Figueroa Vilar, ele foi durante muito tempo presidente da AUREM, Associação dos Usuários de Ressonância Magnética Nuclear do Brasil, né? Se eu não me engano, quem está na frente disso aí hoje é o professor Valdemar, aqui da UFES, né? Mas ele saca muita RMN também, ele é muito bom nessa área. Quem quiser fazer um mestrado e doutorado nessa área, eu recomendo amplamente aí o professor Valdemar. Mas o que a ressonância magnética ela faz com os elétrons? O que ela faz com os spins? Tá? Ela alinha os spins. Ela meio que temporariamente, se vocês puderem dar uma lida, uma pesquisada sobre isso, elas alinham os spins. Elas colocam dois spins, né, com o mesmo sentido de rotação, né? É mais ou menos, tá? Deixa eu ver se eu limpo essa tela daqui. Vou abrir aqui uma nova tela, tá? É mais ou menos como se eu tivesse aqui, ó, uma bússola. Eu tenho aqui uma bússola. E aí a minha bússola, ela está apontando para o sentido norte, norte-sul, né? Então, botar pontilhado aqui. Então, a minha bússola está apontando para o sentido norte-sul. A gente sabe que o polo, a gente tem o norte magnético e o sul magnético, eles são diferentes do norte-sul geográfico, tá? Então, a polaridade, ela é diferente. Isso aí, eu acho que todos aprenderam em geografia, né? Na época, eu acho que eu aprendi em geografia também. Mas o que vai acontecer, né, se eu colocar um ímã, né, um ímã nessa bússola daí, né, um ímã norte-sul nessa bússola? Nas proximidades dessa bússola, né? O alinhamento do campo magnético da Terra, ele vai ficar quer dizer, o ímã, ele meio que vai desalinhar isso temporariamente, né? Por exemplo,
Eu não sei exatamente se vai ser nesse sentido daqui, mas aqui o norte, ele vai ficar no sentido do nosso campo magnético, né? Ele vai ficar alinhado de acordo com o sentido do nosso campo magnético. Removeu o nosso ímã, ele retorna. Então é mais ou menos o que acontece, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenho os meus spins emparelhadinhos aqui, tá? Spin para cima e spin para baixo. Então, se eu aplico um campo magnético na região, né, da radiofrequência, a ressonância magnética nuclear, ela funciona. Isso aqui é assim. A ressonância magnética nuclear, gente, ela é bem mais complexa do que esse esquema que eu estou mostrando a vocês, tá? Mas quando eu coloco a minha amostra, tá? A minha amostra dentro do meu magneto, eu tenho o meu magneto, tá? Que ele gera um campo magnético na UFES, o magneto lá, onde a gente coloca a amostra, tá? Vou chamar aqui A de amostra. A frequência máxima dele é de 600 MHz. Tá? E existem outros de 900 MHz, de 1 tera, de 2 teras, né? Esse geralmente de 900 MHz para cima, a gente tem que subir uma escadinha em volta dele para colocar a amostra lá em cima. Quanto mais alto o campo magnético fornecido pelo magneto, maior resolução vai ter na obtenção dos espectros. Então, quando a nossa amostra, né, é submetida à passagem de um alto campo magnético, esses spins temporariamente eles vão se alinhar, vão ficar alinhados, os dois vão estar girando no mesmo sentido, e quando eu cesso, né, o que a gente chama de pulso, é aquilo que a gente ouve quando a gente está no exame de RMN, né, um exame de imagem, são pulsos, né, na região da radiofrequência, por isso que a gente ouve, os spins eles se alinham, tá? Então eles ficam, quer dizer, aí vem aquela coisa, né? Os spins eles só podem estar presentes no mesmo orbital se um estiver se movendo no mesmo sentido, num sentido, né? Sentido horário, por exemplo, e o outro no sentido anti-horário. A não ser que se aplique um campo eletromagnético sobre eles, que aí eles vão ficar alinhados. Quando cessa o campo, aí a gente vai ter um tempo de decaimento, em que ele vai voltar ao estado natural dele, né? Ao estado de emparelhamento natural. Então, isso gera aí, né, um tempo de decaimento, né, que a gente conhece pelos tempos, né, de T1 e T2 na RMN. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, tá? Que são duas variáveis importantes que tem tudo a ver com alinhamento, por exemplo, entre átomos de hidrogênio, átomos de carbono, átomos de hidrogênio. Isso em equipamentos de alta potência e alinhando, né, e retornando ao estado natural, todos os elétrons presentes nas densidades eletrônicas que compõem, por exemplo, os nossos órgãos, de forma geral, eles vão gerar como resultado disso, claro que tem um programa sofisticado por trás disso, em que por trás disso a gente também tem uma ferramenta matemática chamada de transformada de Fourier, que vai interpretar isso como uma imagem ou como um espectro bem definido, tá? Então, falando grosseiramente, né, já que a gente falou de transformada de Fourier, o que a transformada de Fourier faz no espectro de infravermelho, um espectro de ultravioleta, um espectro de RMN?
é o mesmo que o maestro faz numa orquestra, tá? Então você tem lá uma orquestra, né? E aí o maestro ele é responsável pela separação dos ruídos. Se não fosse o maestro, a gente iria ouvir o ruído. Tendo a presença do maestro, a gente vai ouvir o quê? Uma linda sinfonia, tá? Então é uma forma romântica, né, de se fazer entender e didática, né, de se fazer entender toda essa parte da espectroscopia, tá? Então é um estudo, assim, muito aprofundado por trás disso daí, tá? Então, mas basicamente é isso. Então, a ressonância magnética tem até uns trabalhos, né, sobre mudança da estrutura de algumas moléculas pela aplicação de radiofrequência. E aí tem até aqueles que... Por que que algumas pessoas, né, aquelas, vamos supor assim, aquelas mais espiritualizadas, né, falam que quando você chega e ouve uma boa música, uma planta, ela consegue se harmonizar e crescer nesse modo vibracional, né? Consegue crescer mais bonita. É exatamente por isso, se você começa o ruído, ele tanto prejudica a gente, né? Pode deixar a gente mais agitado, assim como uma música clássica pode nos acalmar. Isso poderia influenciar, sim, nos modos vibracionais de toda a nossa densidade eletrônica como um todo. Por que não? Né? Então, enfim, aí seriam estudos extremamente avançados. Né? Eu tenho um colega que ele tem uma publicação aí sobre o efeito da radiação eletromagnética, né? Na frequência da radiofrequência sobre a estrutura da água. Tá? Então, quem acha que isso aí pode ser um tabu, isso aí não é um tabu. Tá? Então, claro que eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, senão a gente vai ficar aqui discutindo, discutindo, discutindo e não vai terminar nossa aula. Mas como a gente acabou falando nisso, não custa nada trazer isso à luz do conhecimento para vocês também. Tranquilo? Então, retornando aqui, tá? Falamos de spin resultante. E aí vem o princípio da exclusão, tá? É a chave da estrutura dos complexos, da periodicidade química e da estrutura das moléculas. Esse estudo foi proposto por Wolfgang Pauli, em 1924, ao tentar explicar a ausência de certas linhas no espectro do hélio. E o princípio da exclusão de Pauli aplica-se a férmions, ou fermions, com acento circunflexo. O que é isso? Partícula com spin semi-inteiro, idênticos. Aí temos exemplo, prótons, nêutrons e núcleos de carbono 13, com spin meio. E núcleos de cloro 35, spin 3,5. Não se aplica a bósons, idênticos, que possuem spins inteiros, que é o exemplo dos fótons e os núcleos de carbono 12. Aí vem, quando os índices dos férmions são permutados, a função de onda π troca de sinal. Quando os bósons são permutados, o spin, quer dizer, a função de onda, mantém o sinal. E aí vem aquela questão da permutação que a gente viu, né? Considerando π para 2 elétrons, né? π 1, 2, se 1, 2 forem permutados, a nossa função de onda, que é originalmente dada por π 1, 2, vai trocar de sinal e sendo expressada como π 2, 1. Supondo que 2 elétrons ocupam o orbital π na aproximação orbital, função de onda geral será dada por π1 vezes π2. E para aplicar o princípio de Pauli,
a gente tem que analisar a função de onda total que inclui o spin, né? Aí há várias possibilidades para os dois spins. Ambos spins alfa, que a gente vai chamar de alfa 1 e alfa 2, e ambos beta, beta 1 e beta 2. Um alfa e o outro beta. Ou seja, eu tenho alfa 1 beta 2 ou alfa 2 beta 1. Como não podemos saber qual é o elétron alfa e qual é o beta, a gente pode exprimir os estados de spin como combinações lineares normalizadas. Tá? Então, aqui tem nossa constante de normalização, que a gente aprendeu, e aí a gente vai chamar de sigma alfa 1, 2, que vai ser dado por 1 sobre raiz de 2, vezes alfa 1 beta 2 mais beta 1 alfa 2, e o nosso sigma menos 1, 2, que é 1 sobre raiz de 2, alfa 1 beta 2 menos beta 1 alfa 2. Aí a probabilidade de qualquer elétron ser alfa ou beta é a mesma, tá? Que é o produto da parte orbital é igual, né, ao produto da parte orbital e uma das quatro funções, né, do spin. Então a gente chamando psi1, né, psi2 alfa 1 alfa 2 da primeira, psi1 psi2 beta 1 beta 2 da segunda, psi1 psi2 sigma mais 1 2 e psi1 psi2 sigma menos 1 2. Aí, continuando, os dois primeiros produtos não são funções permitidas, tá? Eles não vão ser funções permitidas. Ou seja, não tem o sinal alterado na permutação dos índices. É uma forma matemática de mostrar isso. Já a combinação sigma mais 1, 2 se altera na permutação para, ó, sigma mais 2, 1, né? É igual 1 sobre raiz de 2 vezes alfa 2 beta 1 mais beta 2 alfa 1, que é igual alfa mais 1, 2, que vai nos dar um terceiro produto que também é recusado. E, finalmente, se a gente fizer para o nosso sigma menos 1, 2, né, a gente vai ter como resultado menos sigma menos 1, 2. Isso aí vai nos dar uma função aceitável ou antissimétrica. Então, o que o Pauli fez? Ele expressou isso, né, em forma de combinações lineares, em forma de elétrons permutados, para mostrar o porquê que os elétrons eles não podem ocupar um orbital com spins no mesmo sentido. Tá? Então, é uma forma matemática de se expressar o porquê. Aí, pelo princípio de Pauli, apenas um dos quatro estados possíveis é permitido, ou seja, o estado permitido é conhecido como estado sobrevivente, né? Spins alfa e beta emparelhados. A função global deve ser antissimétrica e o produto psi1, psi2, sigma menos 1, 2, pode ser descrito como um determinante, né? Então, notem, ó, que essa função que a gente chegou aqui embaixo, ela pode ser escrita como um determinante. E esse determinante, ele é conhecido, né, como determinante de Slater, né? Ele foi desenvolvido, foi criado pelo Slater, tá? E para resolver um determinante, a gente faz o quê? Simplesmente o quê? A gente resume toda essa teoria daqui simplesmente num determinante. E para resolver esse determinante, a gente sabe que vai ter o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária.
Então, vou ter como resultado meio, 1 sobre raiz de 2, aliás, vezes o produto da diagonal principal menos produto da diagonal secundária. Isso vai nos dar π1, π2, sigma menos 1, 2, tá? Em que é o resultado desse produto daqui que a gente acabou de abordar, tá? Então, o nosso produto, né, na realidade, esse produto aqui vai nos dar menos sigma menos 1, 2. Isso faz com que a gente conclua, né, que qualquer função de onda aceitável e antissimétrica pode ser expressa por esse determinante, né, pelo determinante de Slater, né? Então, eu coloquei aqui também, né, técnica matemática da mecânica quântica, que se usa para gerar funções de onda antissimétricas, que descrevem os estados coletivos de vários férmions e que cumpram o princípio da exclusão de Pauli, né? Então, de forma geral, como que a gente pode representar o determinante de Slater? E melhor, né? De forma geral, a gente pode representar, pode aplicar o determinante Slater para um sistema polieletrônico, tá? Que vai nos dar o quê? A nossa constante de normalização, ela vai ser 1 sobre raiz de n fatorial, em que n será o número de elétrons, e aí a gente poderia expressar dessa forma, né? Psi A é 1 alfa 1, Psi A 2 alfa 2, Psi-A 3, alfa 3, até Psi-A N, alfa N. E aí, descendo aqui embaixo até o infinito, né? Psi-Z 1, beta 1, Psi-Z 2, beta 2, Psi-Z 3, beta 3, até Psi-ZN, beta N. Tá? Então, aqui seria um exemplo de aplicação do determinante Slater. É para 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1000 infinitos elétrons. E aí, né, escrever uma função de onda de átomos polieletrônicos com o determinante de Slater garante que ela seja antissimétrica, sob a troca de qualquer par de elétron. E aí eu dei como exemplo aqui, né, uma propriedade útil dos determinantes é que a troca de duas linhas ou de colunas do determinante altera seu sinal. Assim, o determinante se anula quando duas linhas ou colunas são iguais. Use essa propriedade para mostrar que a função de onda é antissimétrica em relação à troca de duas partículas, tá? Então, a gente volta aqui ao lítio, que foi o início da nossa discussão, tá? No lítio, o terceiro elétron não pode ir para o orbital 1s. Por quê? Porque a camada K está completa. 2. Dois elétrons formam uma camada fechada como hélio. 3. O terceiro elétron deve ir para o nível L, né? N igual a 2. Será, então, a configuração eletrônica dele será dada por 2s1, hélio 2s1 ou hélio 2p1, né? Então, e da onde que viria esse meio daí, tá? Esse meio daí, aí tem um material aí, que um resumão que eu preparei para vocês, que eu também coloquei aqui lá no AVA, disponível para vocês, que foi o seguinte. Deixa eu ver aqui. Nossa aula 10. Sim, se vocês quiserem olhar um pouquinho melhor determinante de Slater, assim, ele faz a mesma representação que eu utilizei, a minha está mais completa. E tem aqui o material que eu escaneei para vocês, tá? Eu preparei, escaneei, tá?
Aqui a gente tem mais detalhes, um resumo que eu fiz, né? E aí, seguindo aqui esse resumo, né, basicamente, da onde eu tirei essa aula basicamente do Levine. Toda essa discussão que a gente falou na apresentação, com mais detalhes, para vocês fixarem melhor. E aí, assim, o determinante de Slater, né, para um sistema polieletrônico, em que aqui eu estou explicando tudinho aqui para vocês. E explicação do determinante de Slater. Isso daqui é uma das coisas mais bacanas, tá? Então a gente começa com matemática e permutação, tá? Construindo uma função antissimétrica para 3 elétrons. Inicialmente a gente vai considerar o quê? Os elétrons alfa1, alfa2 e alfa3. As funções são a função 1, F1, G2, H3. Aplicando os operadores permutação, P12, P13 e P23, o que a gente está fazendo? A gente está simplesmente permutando o elétron 1 com o elétron 2, né? Então, permutação 1, 2 aplicada nessa equação 1.1, eu vou ter F2G1, H3 mantendo. Aplicando o permutador, operador permutador 1, 3, eu vou ter F3, G2, H1, que está aqui. Assim como aplicando o permutador 2, 3, vou permutar esses 2 elétrons e vou chegar aqui. Tentando construir a função antissimétrica como uma combinação linear das 4 funções, ou seja, equação 1, 1 e 1, 2, mais 2 funções formadas pela permutação 1, 2 nas 2 últimas, a gente vai ter o quê? Vai ter o F3, G1, H2 e o F2, G3, H1. Então eu chamei aqui de C1, C2, C3, C4, C5, não, desculpem, C1, C2, C3, tá certo, C1, C2, C3, C4, C5, C6. Então é a minha sexta combinação. E aí, juntando tudo isso aqui como uma combinação linear de todas essas permutações, eu vou ter C1 vezes F1 G2 H3, mais C2 vezes F2 G1 H3, mais C3 F3 G2 H1, mais C4 F1 G3 H2, mais C5 F3 G1 H2, mais C6 F2 G3 H1. A permutação, né, a combinação, melhor dizendo, F2G1H3, a gente nada mais, nada menos do que a própria permutação 1, 2 na nossa combinação F1G2H3. Então, para ter uma função, uma autofunção do permutador 1, 2 com alto valor menos 1, o nosso C2 tem que ser igual a menos 1. Assim como F3G2H1 é igual ao permutador 1, 3 aplicado na nossa primeira equação, e F1G3H2, que é igual ao permutador 2, 3 F1G2H3, desse modo a gente chega que o nosso C3 vai ser dado por menos C1 e C4 é dado por menos C1 também. E aí, daí a gente tem que o nosso F3G1H2 é igual ao permutador 1, 2 de F3G2H1. Daí a gente chega que o nosso C5 também é igual a menos C3, mas C3 é igual a menos C1. Logo, menos C3 vai ser igual a C1. Então, olha como a gente está simplificando.
Daí a nossa combinação linear ficará C1 vezes isso tudo daqui, e assumindo que F, G e H são ortonormais e considerando C1 normalizada, multiplicando a nossa equação 1.5 pelo seu complexo conjugado transposto, teremos alguns termos, mas por causa da condição de ortonormalidade, alguns termos vão desaparecer. Por exemplo, se eu pego esse cara aqui e multiplico pelo complexo conjugado transposto dele de tal, a gente vai ter a integral disso daqui, né? Que vai dar 0 vezes 1, que é igual a 0. E da onde que vem esse 0, 0, 1? Vem exatamente, né, dos valores, né, do nosso menos 1 e 0 de C1. E cadê aqui? Ok. 0 vezes 0 vezes 1, que é igual a 0. Agora, integrando, envolvendo, né, escrevi errado aqui, o produto dos termos da equação 5 com seu conjugado, complexo conjugado transposto, a gente vai ter que 1 é igual a nossa equação 1.5, eu queria resumir ela, coloquei dentro da integral, de tal, que vai nos dar nada mais, nada menos do que o C1 ao quadrado vezes 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. E com isso a gente conclui o quê? Que o nosso C1 vai ser igual a 1 sobre raiz de 6. Então, olha que bacana para o tratamento de um sistema em que a gente tem 3 elétrons. Daí, a aplicação do determinante de Slater fica, né? Deixa eu só colocar aqui o meu negocinho de anotar sumiu, mas tudo bem. E o que seria o 6? O 6 seria dado pelo nosso 3 fatorial. Daí, a gente consegue responder aquela nossa pergunta, né? A gente consegue responder da onde que vem esse termo aqui do determinante de Slater. 1 sobre raiz, no caso aqui, de 2 fatorial. Da onde que viria esse 2 fatorial? Ele viria justamente da aplicação dos operadores permutação nas nossas funções de onda para cada um de nossos elétrons, ou seja, para uma combinação linear de um sistema polieletrônico. Isso vai nos fornecer, como resultado, um determinante 3 por 3. Então, esse 3 fatorial ele estaria de acordo com o determinante 3 por 3. Assim como, no nosso caso aqui, um determinante 2 por 2 teria tudo a ver com esse nosso 2 fatorial daí, tá? E essa questão aí, gente, do determinante de Slater, ela vai ser a base para a gente entender e para vocês resolverem o trabalho que eu vou passar para vocês sobre o método Hartree-Fock, tá? Aplicação do método de Hartree-Fock em sistemas polieletrônicos. E ainda, o método Hartree-Fock, ele foi a base de tudo que a gente conhece da mecânica quântica computacional. Sem o método Hartree-Fock e aplicação do determinante Slater para sistemas polieletrônicos, a gente não teria a química quântica computacional, tá? Então, eu sei que para quem não está muito acostumado com esse tipo de material, eu peço que vocês deem também uma olhadinha aí na literatura, né? Tem muita coisa falando, tem uma página aqui
Eu não lembro se a página do professor Kleber Mundin, deixa eu ver aqui, Kleber Mundin, determinante de Slater. Deixa eu ver aqui. É pouquinha coisa que fala aqui, né? Determinante. Assim, determinante, denominado determinante de Slater. Mas, enfim, vocês acham isso aí com facilidade, tá? Essa parte de determinante de Slater, como está na véspera da nossa prova, e como não é um conteúdo muito tranquilo assim para vocês amadurecerem assim tão rápido, eu vou deixar para o trabalho, que aí vou dar um tempo maior para vocês pensarem sobre isso, né? Uma semana, pelo menos uma semaninha aí para vocês responderem, para vocês elaborarem o último trabalho que eu vou passar para vocês, tá? Mas vocês notem, né, a diferença entre... Ué, cadê a nossa página? Está aqui. A diferença entre o determinante de Slater, quer dizer, o princípio da exclusão de Pauli que a gente estuda em química quântica, para o que a gente vê em química geral, tá? Vocês notem que é muito mais complexo do que a gente pensa. Tendo, né, definido o determinante de Slater, não fica tão difícil assim, tá? Porque se eu pedir, por exemplo, para vocês resolverem um problema com 5 elétrons, tá? Com 5 elétrons, simplesmente vocês vão utilizar essa combinação das funções de onda para os nossos 5 elétrons, né? Se eu pedir para vocês darem o resultado, né? A função de onda total que descrevem os 5 elétrons. Vamos pegar aqui um exemplo. Deixa eu ver se eu tenho um programa Causion instalado. Tenho. Vamos pegar aqui como exemplo o átomo de boro, tá? Então, se eu pedir para vocês, é muito simples, tá? Uma questão na prova, tá? Que a função de onda total que descreve todos os 5 elétrons do átomo de boro. Como é que vocês resolveriam essa questão? Como é que vocês resolveriam essa questão aí? Para o átomo de boro. A função de onda que descreve todos os elétrons do átomo de boro. Vou botar aqui, resolvendo. Resolvendo o quê? Acabei de falar, gente. Resolvendo o determinante de Slater para os 5 elétrons, né? Resolvendo o determinante de Slater para os 5 elétrons. E aí a gente teria que resolver um determinante 5 por 5. Aí é importante lembrar daquelas regrinhas lá que se aprende lá no... Não sei se todos tiveram matrizes e determinantes no ensino médio.
né? Mas, por exemplo, não sei para que eu fechei, né? Deixa eu abrir aqui de novo. Princípio da exclusão de Pauli. Deixa eu abrir aqui de novo. Como é que eu faria, por exemplo, para destrinchar isso daqui, tá? Eu teria, né, 1 sobre raiz de 3 fatorial vezes isso daqui. E qual seria o resultado desse determinante daí, tá? Então, só vou reescrever aqui um instantinho. Deixa eu abrir meu aplicativo de desenho aqui. Então, a gente vai ter aqui, ó, eu tenho F1, F2, F3, G1, G2, G3, H1, H2, H3, para simplificar. Então, vou ter aqui F1, F2, F3, G1, G2, G3 e H1, H2, H3. Tudo isso aqui vezes 1 sobre raiz de 6. E como é que eu resolveria isso daqui? Como é que eu resolveria esse determinante daí? Se lembram? Resolução de um determinante 3 por 3. O que a gente tem que fazer para resolver esse determinante? Repete-se as duas primeiras fileiras. Só dando um pequeno ajuste aí, Stephanie. Não é fileira, coluna, tá? Em matemática a gente não usa fileira, né? Colunas. E essa regra é de quem? Regra de... Se lembra o nome dessa regra? Então vou repetir as primeiras duas colunas. G1, G2, G3. É a regra de Sarri. Se lembram da regra de Sarri? Então, na regra de Sarri, eu vou mudar de cor aqui. Agora, repete-se, né? As duas colunas. Não sei onde foi meu pontinho aqui, sumiu. Ah, tá aqui. Então, eu vou ter as minhas diagonais principais. Essa daqui. Vezes essa daqui. Vezes essa daqui. Com os sinais positivos. Né? Nossos sinais positivos aí. Cadê minha ferramenta de pintar? Deixa eu desativar isso. Vezes a nossa diagonal secundária. Com os sinaizinhos de menos. É o que a gente aprende, né? Em determinante. E aí isso daria para a gente como resultado, né? Daria para a gente como resultado o nosso 1 sobre raiz de 6 vezes o nosso F1G1H3
mais G1 F3, né, colocando em ordem. Aqui não é menos, não, é um F. F3 G1H2 mais o nosso F2G3H1. E aí, seguindo aqui embaixo, menos... desculpem, aqui é menos mesmo, tá certo. F3 G2H1 menos o nosso F1G3H2 menos o nosso F2G1H3. F1. E aí teria o nosso determinante aí de Slater resolvido, né? Vamos ver se dá para cortar alguma coisa aqui. F1 G1H3 F1 G3H2. Qual foi o terceiro ali? F1 G3. Não tem outro F1. E o nosso F2 G1. Agora eu não estou entendendo minha letra. H3 também. F2 G1 H3. Mas aí, pelo princípio da simetria, a gente pode ainda reduzir isso, né? De acordo com o que a gente falou aqui, né? Nesse material aqui que eu postei aqui para vocês. Eu vou abrir aqui de novo. Não, esse aqui é o mesmo. Então, ó, notem o seguinte, ó. A combinação linear, né? Ela ficará desse jeito aqui, ó. F1 G2H3 menos F2G1H3, só para conferir aqui, abrir para conferir se a gente não fez nada errado aqui. F1G1H3 menos F2G1H3, F2G1H3 está aqui, menos F3G2H1, F3G2H1 está aqui, menos F1G3H2, F1G3H2 está aqui, mais F3G1H2, F3G1H2 está aqui, e mais F2G3H1. F3 é menos, mais F2G3H1 que está aqui. E aí o determinante de Slater ele veio para nos facilitar na resolução de problemas polieletrônicos. Vocês vão ver mais adiante, no trabalho que eu vou passar para vocês sobre a aplicação do método Hartree-Fock em sistemas polieletrônicos,
que vai ser o último tópico da nossa aula, que é a base de toda a mecânica quântica, que a gente vai ter mais um determinante importantíssimo, que é o determinante de Fock. Então, a gente vai aplicar o determinante de Slater, que é conhecido também como determinante secular, a matriz de Fock, e vocês vão ver a importância disso daí em funções de ondas para sistemas polieletrônicos, para obtenção da energia de um sistema, que é a base do cálculo quântico, dos programas de mecânica quântica, como o MOPAC, o Gaussian, o Spartan, o Games, né? Então a gente tem aplicação de vários programas de mecânica quântica. No finalzinho daquele livrinho que eu apresentei para vocês, que é do Chirsic, né? Que é aquele livro que se encontra na USP, editora USP. Deixa eu só ver se eu acho ele aqui. Química Quântica. Livro de Química Quântica, Milan Tsirk. É esse livro daqui, ó. Tá? No finalzinho dele, produto esgotado, talvez se for na editora correta, ele na época, eu acho que eu paguei na época, logo que eu entrei no IFES, né, antes de entrar no IFES, me ajudou muito durante o mestrado, doutorado, e tem na biblioteca do IFES disponível, ele dá toda uma base resumida de química quântica, e no finalzinho dele, ele aborda alguns programas que utilizam aplicação, né, de métodos de resolução numérica da equação de Schrödinger para sistemas polieletrônicos. Então, esse livrinho aqui ele é muito bom, tá? E deixa eu ver se tem algum outro link que mostra pelo menos alguma coisa, né, alguma prévia da escrita dele. Eu não estou encontrando. Mas, enfim, eu não sou bom em encontrar livro, PDF de livro, não, gente. Desculpem, mas eu não sou bom nisso, não. Tá? Mas no finalzinho dele, ele fala de aplicação e uso de alguns programas, né? Como, vou escrever aqui que fica mais fácil, MOPAC, Gaussian, Games com 2S, Spartan, né? Eu acho que ele se resume à aplicação do MOPAC, mas existem vários programas, né, que utilizam a aplicação da mecânica quântica e determinação estrutural eletrônica. Um deles mais conhecido que utiliza esse método semi-empírico, no final desse livro fala um pouco sobre métodos semi-empíricos, é o MOPAC, tá? Então, a gente tem a aplicação da mecânica quântica propriamente dito. E se der tempo, a gente pode até falar um pouquinho, né, sobre... Eu acho que eu já simulei o rompimento de uma ligação química com o MOPAC na aula passada, né? Se eu não me engano, acho que eu fiz isso na aula passada. E aí, basicamente, o que a gente tem, né, por trás disso tudo aí, são resoluções numéricas de determinantes sem exagero nenhum, gente. Dependendo do tamanho do sistema, a gente tem resolução de determinantes aplicados a milhares de elétrons. Então, por exemplo, para eu resolver um determinante para 1000 elétrons, coisa que não é difícil, é só imaginar um pequeno peptídeo aí, né? E seus respectivos números de elétrons atômicos e somar todos eles,
a gente vai ter simplesmente, pode ter milhares de elétrons. E para eu resolver um determinante para milhares de elétrons, por exemplo, para 1000 elétrons, eu teria que resolver um determinante de quanto por quanto? Um determinante de 1000 por 1000, né? Determinante de 1000 por 1000. E aí, para resolver um determinante 1000 por 1000, a gente precisaria aplicar um método conhecido como diagonização de matrizes. E esse método aí de diagonização de matrizes a gente aprende em disciplina álgebra linear, né? E a gente não vai entrar muito em detalhes, né? Mas tem disponível aí na literatura, né? Como que se resolve, por exemplo, vamos abrir aqui uma busca rápida, né? Diagonização de matrizes, né? Tem vários videozinhos ensinando, né? Tem aqui tem um material disponível aqui da Unicamp. Olha que bacana, ó. Diagonização de matrizes. Então aí fala das regrinhas, né? Por quê? O que acontece em diagonização de matrizes? Qual a ideia da gente diagonizar uma matriz? Vocês têm ideia? Por que se aplica a diagonização de matrizes em determinantes gigantes? Eu acho que o Caio ele saberia responder essa pergunta. Para que eu aplico o método de diagonização de matrizes em grandes determinantes? Por exemplo, determinantes maiores que 3 por 3. Para que se faz esse tipo de operação, diagonização de matrizes? Caio, tá aí? Acho que já foi. Ah, não, tá aí, tá aí. E aí, Caio, você que gosta de física, de álgebra linear, Alexandre, o que seria diagonizar uma matriz? Para que a gente diagonizaria uma matriz? Ninguém sabe responder? Pode responder, gente. Não está valendo ponto, não. E aí? Ligadas com autovalores e autovetores? Não, César. Primeiro, vou ajudar aí o César, tá? Aqui nós temos a resolução, né, de uma matriz. Temos aí a resolução de matriz pelo método. Esse método daí, ele é conhecido como método de Sarros, que se pronuncia Sarri, tá? Método de Sarri. Agora, se eu por acaso tiver uma matriz do tipo, vamos botar aqui, A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, 2, 3, 4, 5, P, Q, R, S, T, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, U, V, W, X, Y. Como é que a gente resolveria esse determinante, César? Então, eu acho que pode ser resolvido por método de Laplace, não pode não? Eu não sei. Pode resolver pelo método de Laplace, que eu não lembro. Eu teria que reestudar, né? Existe um método criado pelos japoneses chamado pelo escalonamento, Stephanie está falando também. Tem vários métodos de resolução de determinantes, que é o método de Shiu, né, se eu não me engano. É um método desenvolvido, não sei se é japonês ou chinês, tá? Eu não lembro, mas faz muito tempo que eu ouvi isso. Ou então a gente diagonalizaria a matriz. O que seria diagonalizar uma matriz? É fazer um escalonamento dos termos, aí entra o que a Stephanie está falando aí, para eu transformar, por exemplo, um dos lados aqui desse determinante, se eu passar uma diagonal aqui no meio dele, de forma que eu transforme, por exemplo, todos esses termos aqui em zero. Se eu consigo escalonar isso e transformar todos esses termos ao menos de um lado de zero, né, é mais como uma brincadeira de Sudoku, né? Aquele joguinho, né? Seria mais ou menos isso, né? Dá um pouquinho de trabalho, tá? Existem programas prontos que fazem isso, que aí quando eu tenho esses termos aqui do determinante iguais, o resultado desse meu determinante vai ser dado pelo produto, né, da diagonal principal. Então, é claro que eu não vou ter mais A, G, M, S, Y. Eu vou ter o A vezes alguma coisa menos tal, o G vezes alguma coisa menos tal, o M vezes alguma coisa menos tal coisa, e por aí vai. Todos os termos do determinante vão modificar, né? É mais ou menos, né, falando grosseiramente, o que se faz resolvendo um cubo mágico, né? Seria, falando grosseiramente, eu poderia fazer uma analogia ao método de diagonalização de matrizes a um cubo mágico. Mas se eu tiver um problema que eu tenha, sei lá, uma proteína com milhares de elétrons, eu teria que resolver, por exemplo, um determinante de 10.000 por 10.000. E isso não, eu não conheço um ser humano que consiga fazer isso. Daí a importância da programação, dos programas de computadores para resolver isso para a gente, tá? Então, seria uma forma, né? Mas quando a gente fala em diagonalização de matrizes, né? Eu basicamente vai se resumir nisso, né? Que o determinante vai se transformar em algo desse tipo e a resposta vai ser dada por lambda 1 vezes lambda 2. Então a gente começa, né, pegando esse determinante, substituindo o nosso 2 em 1 e aplicando algumas propriedades de matrizes, a gente chega, né, vai diagonalizando e chega, né, que o nosso determinante, a nossa matriz diagonalizada vai adquirir esse formato
E o determinante dessa matriz vai dar como resposta para a gente o quê? Valor 1, tá? Vai dar para a gente como resposta valor 1. Então seria aí um... Ah, tem 36 páginas isso aí, ó. Eu acho que conforme vai... então, por exemplo, eu tenho aqui... Vamos determinar os autovalores e autovetores da matriz. Então, ok, e aí ele vai determinando aqui, aplicando as regrinhas, aí multiplica por um vetor xy, enfim, ele vai resolvendo, eu não vou discutir isso, né? Porque isso tudo tem disponível aí, vocês encontram com facilidade. E, além do mais, existem programas que resolvem, né, que diagonizam uma matriz do tamanho que for para vocês e fornecem a resposta dela, tá? Então, tem vários aplicativos matemáticos, me sumiu a cabeça agora alguns, que com eles, com a ajuda deles, vocês conseguiriam facilmente resolver problemas desse tipo. Tranquilo? Se eu não me engano, me veio à memória agora, como é que se escreve? Wolfram Alpha, tá? Se eu não me engano, o nosso Wolfram Alpha, ele faz isso também. Agora eu não lembro. Deixa eu ver aqui se existe o termo matrix. Se eu colocar no Google Wolfram Alpha Matrix, ele dá alguns exemplos aqui, ó. É uma ferramenta extremamente útil. Deixa eu só tentar lembrar. Eu fiz isso poucas vezes. Sim, olha só. Se eu quero resolver o determinante 3, 4, 2, 1, tá? Então eu aplico isso aqui, ó. Olha que bacana. Vai dar como resultado menos 5. Então, 3 vezes 1, 3. 3 menos 8 vai dar menos 5 como resultado. E olha que bacana isso aqui representado graficamente, gente. Olha que bacana. Nós temos em azul representado o nosso vetor 3, 4. E temos em vermelho o nosso vetor 2, 1. E a resultante desse vetor daqui, notem o seguinte, ó. O meu 3, 4. Olha só, 3, 4. O meu 2, 1. 2 em x, 1 em y. Qual vai ser a resultante desses dois vetores? A resultante vai ser o nosso vetor, né? Resultante vai ser o nosso vetor 5, 5. Quer dizer, o produto escalar desses dois vetores vai ter um vetor 5, 5. Mas o resultado vai dar menos 5. Vai dar um escalar, tá? Por isso que a gente determina o escalar com o módulo, né? Para sair positivo. Mas graficamente, o significado gráfico seria nada mais, nada menos do que isso daí. Seria a posição menos 5. E se eu quiser resolver um determinante, né? Vamos ver se o Wolfram vai dar resposta para a gente.
vírgula B, vírgula C, vírgula D, vírgula E, vírgula F, vírgula G, vírgula H, vírgula I, vírgula J, vírgula K, vírgula L, e vírgula M, vírgula N, vírgula O, vírgula P. Deletando aqui. Eu acho que está ok. Então, cada carinha desse aqui representa uma linha e cada um desses uma coluna, né? Vamos ver. Parece que ele está reclamando aqui de colchete. Ah, não, se refere ao primeiro colchete. Então, nosso primeiro colchete fechou. Aí aqui, fechou o outro colchete. Fechou outro colchete. Colchete não, chaves. E aqui, finalmente. Será que é isso mesmo? Vamos tentar. Vou apertar Enter. Bem, ele deu um errinho aqui, né? Espera aí, deixa eu voltar aqui. Engraçado. Eu escrevi certo. A, vírgula B, vírgula C, vírgula D. E, vírgula F, vírgula G, vírgula H. Será que tem que ter espaço? Deixa eu botar aqui espaço. Eu já resolvi isso no Wolfram. Vírgula. I, vírgula, J, vírgula, H, vírgula, K. I, vírgula, L, vírgula, M, vírgula, N, vírgula, O. E aí sim, vou fechar com outra chave. Ah, agora foi. Agora ele entendeu, né? Que essa última chave, eu não sei qual foi o erro que deu anteriormente. E aí eu vou ter como resultado, ó. Olha que bacana. Ele resolveu o nosso determinante, tá? Ele resolveu o nosso determinante como sendo, né? Aí ele dá ainda outras formas alternativas, né? E ele fala que o tempo computacional padrão foi excedido, né? E foi isso, né? O Wolfram ele é uma ferramenta bem bacana que ajuda bastante a gente. Mas existem programas em várias linguagens disponíveis. Deixa eu só dar uma procurada, eu nunca procurei. Basic Program to Solve the Diagonization of Matrix. When can a matrix be diagonized? Bem, aí que ele está perguntando como diagonizar. Se eu botar aqui, Program, Computational Program, aqui vem alguma coisinha, programas de matemática,
Métodos rápidos para diagonizar uma matriz. Isso aqui é uma publicação, ó. É uma publicação. Simplesmente foi publicado em 1998, né? Então ele fala aqui, né? Ele dá um operador, por acaso ele deu um operador H maiúsculo, deu os termos, né? O H é dado pelos, né, pelas multiplicação das matrizes V, D, que é a nossa matriz de diagonalização, vezes o V transposto, né? E bacana. Vou até baixar esse artigo e depois dar uma olhadinha nisso daí, né? Triagonização, né? Há muito tempo eu não ouço esse termo, mas é um termo bem conhecido também. Então, gente, tem disponível aí vários métodos, vários softwares, né? Então, vou até salvar esse artigo aqui no meu. Aí fala do detalhe computacional, que é o que nos interessa, né? Ele vai falar do algoritmo por trás desse programa aí. Problemas numéricos. E aí, ele fala aqui dos resíduos gerados, provavelmente erros. Ele não entrou em detalhe e não colocou a listagem do programa dele disponível, tá? Mas se procurar com calma, vocês encontram. Gente, tranquilo então? Talvez a aula tenha sido um pouquinho mais pesada hoje, porque tem uma matemática mais forte por trás disso, tá? Mas como isso aí é um conteúdo importantíssimo para se dar em mecânica quântica, né? É bom que vocês, a gente saia um pouquinho da caixa, né? E vê aí outras alternativas, né, para resolução de problemas numéricos complexos. E no nosso último tópico de aula, que é a aplicação disso tudo aí, vocês vão ver aí como, né, claro que eu vou dar uma introdução, como que vai ser feito esse trabalho, e depois vocês vão seguir, vou dar um sistema, né, 2 átomos ligados para vocês, e pedir para vocês calcularem a energia total dessa pequena molécula na mão, tá? E aí a resposta basta a gente calcular com o MOPAC ou com outro programa, e aí vai ter a resposta disso como referência, né? Para ver se vocês acertaram ou erraram, tá? Então, tranquilo, gente? Podemos ficar por aqui? Beleza? Alguma colocação, alguma questão? Professor, como é que vai ser a prova que a gente está meio que em dúvida? É claro que eu não vou passar questões de álgebra linear para vocês complexas, né, César? Você não precisa se preocupar com isso, não. A prova vai se basear mais em conteúdo anterior a essa aula, tá? Conteúdo anterior. E essa nossa aula, ela vai servir de base para vocês resolverem o último trabalho nosso. Entendeu? Então, de repente, te gerou um pouquinho de preocupação a aula de hoje, eu começar a cobrar determinante de Slater e tal, resolução manual de sistema polieletrônico, fica tranquilo aí que eu vou... O Stephanie, acho que a outra foi em quantos? Dupla? Não lembro. Como é que foi? Foi em grupo, professor. Em grupo de quantos? Sim, a turma é grande. Pode ser em grupo de 4, tranquilo. Podemos manter uma prova em grupo. Eu posso elaborar uma prova para vocês resolverem em grupo, sim. Tá bom? De nada, João.
Então, mais alguma coisa, gente? Tranquilo? Então é isso. Vou encerrar a gravação então. Assim que a água ficar pronta, o Google terminar de renderizar a aula, eu disponibilizo para vocês. E, e aí até a próxima. Aí sim, no horário da prova, eu vou deixar a prova lá às 2 da tarde e dar um prazo aí de 24 horas para vocês retornarem. Tá bom? Então falou, um abraço a todos e bom restinho de semana.